no ar mais um programa Sala de Opinião. E aqui na TV Porto Velho, canal universitário, TV Finca, com um convidado especial falando sobre sustentabilidade, meio ambiente. E esse convidado é um jornalista que já vive em Rondônia há quase 27 anos, presidente da revista do Ecoturismo e já tem um nome nacional, Hércules. Sobrenome todo, Hércules Góes? Isso. Hércules Góes de quê? Hércules Rocha de Góes, mas o Hércules Góes já ficou... É o nome que está plasmado. Que assina, tá? É, o nome que assina. Como é que você está? Você andou meio sumido? Ou está em Rondônia ou só em Santos? Como que você está? Como está a sua agenda no Brasil? Olha, em primeiro lugar, a gente quer agradecer a oportunidade, o Aparício, que é um grande nome, um grande médico e um grande jornalista, Obrigado. Consegue juntar as duas coisas com bastante maestria, né? Além de ser um competente comandante das universidades da Finca. Quero agradecer a oportunidade nessa televisão, que não é só de Porto Velho, mas é do Brasil todo, essa sinergia de todas as universidades, para dizer que esse tema, que tem sido o tema que a gente tem abraçado durante esses últimos 30 anos, doutora Aparício, é um tema que hoje está na coqueluche nacional e internacional. Há 25 anos, quando nós começamos a falar da ecologia, do turismo ecológico, isso aqui ainda era uma coisa meio que bicho grilo, era uma coisa muito distante. Em função desse tema que nos leva para o Brasil e para o restante do mundo, nós ficamos assim, meio que fazendo uma ponte Rondônia, Santos em São Paulo, Brasília e também outros países. Mas a sede central das operações hoje está em Santos, no estado de São Paulo, que é uma cidade distante 70 quilômetros da capital paulista. E você vem com constância em Rondônia? Em função de toda essa marca que a gente impregnou com o jornal Ecoturismo, com a revista, com a TV Ecoturismo, com os livros que a gente tem lançado ao longo desses anos, e nesse tema do turismo ecológico, nesse tema do meio ambiente, a gente faz quase que uma ponte aérea São Paulo-Rondônia. Hoje, com a facilidade da internet, hoje então a gente pode fazer. Então, eu venho 3, 4, 5 vezes por ano aqui. Você tem, vai ser realizado em Rondônia agora um seminário, um grande seminário, é o 12º seminário. Exatamente. De sustentabilidade. Isso. E o que você espera com esse seminário, Hércules? Olha, esse seminário, doutora Paraíso, ele já se tornou uma marca anual, ou seja, todo mês de novembro a gente realiza, nos últimos 6, 7 anos, porque as outras edições foram em São Paulo e Brasília, esse seminário aqui em Rondônia, que é uma forma de chamar a sociedade civil rondoniense no sentido de abrir uma grande discussão de como ela está se fazendo na questão ambiental, ou seja, nós estamos desmatando muito, nós estamos desenvolvendo muito, o que está faltando, que metas nós temos a atingir. Então vamos dizer que esse seminário é quase que uma agenda permanente para a gente aferir até que ponto nós estamos fazendo a lição de casa em relação ao Brasil e ao planeta. Porque nós, aqui de Rondônia, de Porto Velho, da região amazônica, não podemos perder de vista de que nós estamos num bioma, que é o bioma amazônico, de interesse para todo o planeta. Então, muita gente não tem essa dimensão. Eu estou aqui, moro em Porto Velho, moro em Rondônia, mas não sabe que isso aqui é uma análise, uma visão permanente. Então nós temos que fazer a nossa lição de casa em termos de desmatamento, de redução dos gases de efeito estufa, do CO2, para ver se a gente pode beneficiar o restante do planeta. Então não é só a nossa sobrevivência aqui, mas é a sobrevivência do Brasil e do planeta Terra. Por isso que esse seminário é mais ou menos que um vetor de controle das questões sustentáveis e ambientais. E como que é o preparativo para você chegar à conclusão do conteúdo final para a realização desse seminário? Como você trabalha em outros estados, você percorre o Brasil, você tem uma assessoria maior, passando maiores informações com relação aos problemas ambientais? Exatamente, Aparício. O que acontece? Esse seminário, ele na verdade acontece em novembro, mas ele é precedido nos 10 meses antecedentes, porque a gente primeiro participa de todos os outros seminários ambientais que acontecem no Brasil, né? E em função dele, a gente tem contato permanentemente com as autoridades, com as grandes conferências que estão falando e escrevendo o tema no Brasil e fora também. Então, de forma que a preparação do seminário ela acontece já no mês de janeiro e vem se indo ao longo do ano até chegar em novembro, com discussões, trazendo os conferencistas, participando dos debates preparatórios, e quando chega em novembro é só o coroamento daquilo que nós já preparamos durante o ano inteiro.
Por isso que ele é sempre em novembro. Então, o papel dele é muito importante para o processo, o equilíbrio da ecologia no Brasil e no estado de Rondônia. Perfeitamente. Tanto é verdade isso, doutor Paes, com grande sabedoria você captou, que os temas que nós discutimos, normalmente a gente manda as discussões através de uma carta, que a gente chama de Carta de Rondônia, manda para as conferências partes, que é essa chamada Conferência do Clima. Né? Esse ano, como nós estamos realizando um pouquinho depois da COP19, que está encerrando dia 22 de novembro, nós vamos mandar só repercutir o que houve na COP. Mas normalmente a gente sempre manda um pouquinho antes para mandar para a COP aquilo que nós pensamos sobre a questão da redução dos gases de efeito estufa, do desmatamento, como nós vamos fazer para o próximo ano também, para a COP20, que vai ser no Peru, nós vamos também já preparar o seminário voltando para a COP20 no Peru. Quer dizer, a gente está sempre ligado e linkado no clima e nas questões do desmatamento ambiental. Eu queria que você falasse um pouco sobre a COP19. Como que é realizada, onde está sendo realizada este ano, quais foram os trabalhos de importância que vão revolucionar na realidade o mundo? Bom, muito bom questionamento. Em primeiro lugar, a COP, conferência chamada Conferência Parte, é uma conferência que é feita pela ONU, portanto, o maior organismo mais respeitado do planeta. Então, é uma conferência que já tem 19 números anteriores, né? Esse é o 19º, e ela reúne os maiores especialistas, as maiores autoridades do mundo preocupadas na questão da redução dos gases de efeito estufa, do controle do carbono, do crédito de carbono. Por exemplo, nós tivemos a COP15 lá em Copenhague, que reuniu muita gente que estava tentando mensurar de que forma que os créditos de carbono iam mexer na economia do planeta. E isso foi para a COP16, COP17, 18, 19 foi esse ano na Polônia, e a Polônia já está sinalizando que ela vai discutir, vai conseguir reduzir metas de gases de efeito estufa para a COP20 no Peru e depois para a COP21 em Paris. Porque esse tema, doutora Paris, empresários e telespectadores, é um tema que é permanente, porque se trata do grande recurso do planeta, ou seja, a redução de gases de efeito estufa mexe no ponto central, ou seja, na questão dos automóveis, da redução de automóveis na rua, na questão da mobilidade urbana, na questão dos confortos que você tem no lar, geladeira, mexe em tudo, porque tudo isso é coisa que mexe com a energia que acaba gerando gases de efeito estufa. Então, há que ter um controle nesses elementos para que a sociedade planetária possa conviver bem. E a ONU tem esse papel. Por isso que ela se reúne anualmente para discutir como reduzir. Quem são os vilões? Geralmente a China e os Estados Unidos, que são os maiores devastadores do planeta. E eles não querem, evidentemente, reduzir. A China, por exemplo, tem 1,4 bilhão de pessoas. Você imagina aquele povo todo consumindo, gastando e gerando grande geração de gases de efeito estufa. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Os Estados Unidos é um grande poluidor do planeta. Então, esses dois países acabam que centrando a discussão em torno deles, porque eles não querem reduzir. A indústria automobilística americana é portentosa e ela não quer reduzir. Cada americano tem 3, 4 automóveis, gasta muita gasolina, e isso vai para o ar, isso vai poluir. Então, essa questão da poluição, dos gases, é o grande tema que é tratado na COP. Polônia, nós estamos na COP19. Se faz a grande conferência e a partir do momento que se chega às grandes conclusões mundiais nesse simpósio, né, internacional, vai para onde? Quais são as providências que são tomadas para que possa colocar em prática as resoluções que são tiradas daquele certame? Então, o que ocorre? Esses chefes de Estado reunidos agora, por exemplo, no último dia da conferência, que é no caso esse dia 22, estão presentes os chefes de Estado, que chegam lá para o final, para a discussão, junto com os ministros do meio ambiente, os ministros da indústria e comércio. Eles vão fazer as grandes discussões finais, que essa conferência demora 10 dias, ela vem. Primeiro são as assessorias que vão se reunir, então, até chegar os grandes chefes de Estado, que chegam lá para as assinaturas dos protocolos, aquelas coisas todas que acontecem. E esses documentos são enviados para os países verificarem de que forma eles vão se conduzir nos próximos anos de redução. Porque a gente fala, quando fala em COP, doutora Prestes, se fala em providência para os próximos 5, 10, 20, 30 e 40 anos. Tem projetos que se discute lá que só vai ter execução no ano 2050. De imediato, na realidade, não acontece nada.
De imediato, não acontece nada em termos. Tem projetos de curto e médio prazo, que estão, por exemplo, essa questão do protocolo de Kyoto. Muita gente já ouviu falar do protocolo de Kyoto, que é a questão do controle dos carbonos e dos créditos de carbono. Isso aí é uma coisa que mais ou menos a população conhece. E isso, para 2015 em Paris, na COP21, já deve ter metas acertadas, reduzidas para acertar no mercado da Bolsa de Valores internacionais para mexer. No protocolo de Kyoto, alguns países importantes não quiseram assinar, não é? E esses países, quais foram esses países, você lembra? Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país. Por que os Estados Unidos não assina o protocolo de Kyoto? Porque vai exatamente mexer na sua produção básica, ou seja, ele vai ter que mexer com toda a sua redução de consumo, de produção de bens automóveis. E hoje os Estados Unidos é o maior consumidor ao lado da China. A China também. A China e os Estados Unidos, os dois são os maiores consumidores. Isso vai mexer com a essência da economia. Então a questão fica no binômio da economia com o equilíbrio do planeta, ou seja, vamos ganhar dinheiro, viver bem, consumir bem, e o planeta, até que ponto o planeta resiste? Essa é a grande discussão que vai, por isso que a coisa não vai em 1 ano, em 2, 3 anos. E agora os cientistas lançaram a questão do aquecimento global. Muita gente diz que é uma balela. Não, isso é uma balela, mas a gente está vendo as mudanças climáticas, a gente sente isso na pele, né? Nas chuvas, na Amazônia, as enchentes, viu o tufão aqui, a gente sabe que a coisa está acontecendo. Mas acontece que as populações, os comandantes dos grandes impérios não querem reduzir os seus confortos, as suas zonas de conforto. Então, para a gente viver bem, por exemplo, a gente teria hoje que está vivendo andando de bicicleta, por exemplo. Você imagina todo mundo querendo. Gostei muito. Andando de bicicleta, tem toda a doutora Aparece vindo trabalhar de bicicleta, os funcionários, assim, mais ou menos seria por aí. Coisa bem light e reduzindo. Hércules, vamos fazer um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião, mas já voltamos já. Voltamos com Sala de Opinião aqui no canal 12, TV Porto Velho. E ao nosso lado, o jornalista Hércules Góes. O Hércules é presidente da revista Ecoturismo e está coordenando um grande seminário aqui no estado de Rondônia. Hércules, eu gostaria que você fizesse uma abordagem com relação ao Brasil no COP19. Como o Brasil, na realidade, tem se comportado com relação às resoluções, os resultados desses grandes encontros internacionais? O Brasil tem correspondido? Tem, olha, realmente nos orgulha, viu? Nesse ponto, independentemente de se a pessoa é favorável ou não, quem está atualmente no governo, mas os governos brasileiros, de modo geral, têm sido exemplo em questão ambiental. Nos últimos anos, realmente, o Brasil tem sido a pedra de toque, ou seja, ele que realmente tem direcionado, porque as grandes potências ficam discutindo, precisava de um país grande como é o Brasil, com respeitabilidade internacional e que possa girar fazendo esse contraponto entre as pequenas potências e as grandes potências. O Brasil faz muito bem esse papel, ambientalmente falando. Então, realmente, nós temos compromisso com a redução de metas de gases de efeito estufa, temos mantido nossos compromissos, a sociedade civil está organizada, o governo brasileiro é organizado, as ONGs brasileiras são muito organizadas, estão lá presentes, e o empresariado é muito organizado, está lá. Você pode ter certeza que na COP estão as grandes corporações brasileiras. Você pode falar de CPFL, você pode falar de Braskem, Odebrecht, está todo mundo lá. Você sabe que isso vai mexer com os interesses. Então o Brasil é muito mais coadjuvante, é um protagonista de luxo nas conferências ambientais. E em Rondônia, o seminário de Rondônia, quais foram os temas mais importantes em que estão sendo debatidos e que foram debatidos? Olha, ao longo desses, como são 12 edições que nós fizemos, sendo 6 aqui em Rondônia, nós já debatemos desde a questão do turismo ecológico, aí no Cuniã, no Guaporé, até as grandes metas de redução de gases, até a questão por exemplo, água e saneamento. Hoje, esse ano, o tema central do seminário será a água, vetor da Revolução Planetária. Por quê? A ONU proclamou que 2013 é o Ano Internacional das Águas. Então, nós vamos mostrar nesse seminário, através de algumas conferências que virão, que é possível você compatibilizar a água, a reutilização da água e o saneamento.
que aliás é um problema sério, não somente no Brasil, mas muito sério aqui em Porto Velho. A questão do saneamento, que é uma coisa seríssima. Como você pode reaproveitar essa água? Então, um tema que vai mexer com as populações esse também. Uma coisa interessante é que nós vivemos na Amazônia, né? E somos cercados de água por todos os lados. E as pessoas, a grande parte da população e nem as autoridades, eu nunca vi uma preocupação muito grande com nossas águas. Como você vê esse problema das águas? Qual vai ser o futuro nosso, pelo menos da Amazônia, se nós não cuidarmos das nossas águas? A água é um bem finito, né? Ela parece que é infinita, mas ela é finita. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente pensa que nós temos muitas águas, né? Muitas águas, mas a água como utilização para beber, para não sei o quê, essa ela tem que ser muito bem tratada e muito bem saneada. Então, se nós não tivermos providências governamentais e da população no sentido de redução nos consumos, de consumo consciente, nós podemos ter nos próximos 20, 30 anos dificuldade seríssima com a questão da água. Pode ter certeza. Por isso que os governos estão antenados aí fazer campanha de consumo consciente. Hoje você está vendo. Consumo, reduza isso, Eletrobras, Ceron, Caerd, porque esse é um momento de redução, porque a água acaba. Se você não cuidar, acaba. Nesses seminários, tanto aqui no estado de Rondônia, nacional, ou como parte na própria COP, na Polônia, há uma preocupação com relação ao saneamento? Se fala em saneamento básico? Fala sim, porque o saneamento é um dos temas cruciais. Porque quando você fala de saneamento, você fala poluição e você fala de saúde. Então, Vossa Excelência que é um expert, que é um médico de renomada competência. Então, o saneamento está intimamente ligado na questão da saúde, na questão do bem viver e da harmonia das pessoas. Então, o saneamento é básico. E existe pressão para que seja realmente adotadas políticas de saneamento como fonte principal para que possamos realmente salvar o planeta? As pressões existem de um lado e de outro. Tanto existem pressões do lado e de outro que nós temos hoje até políticas de resolução nacional e internacional. Por exemplo, o Brasil está agora implementando, a partir de 2014, o chamado Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Ou seja, nós vamos implementar, vamos mudar a política de coleta de resíduos sólidos e líquidos, esses resíduos que acabam mexendo diretamente no saneamento, através das valas, dos esgotos. Então, existe pressão sim, mas a pressão parece que é mais forte do lado econômico, que é sempre contrário. Resíduos sólidos está fazendo parte também do seminário, né? Perfeitamente, é um tema principal? É um dos temas principais em função da execução da Lei de Plano de Resíduos Sólidos, que agora vai ser executada em 2014. Nós acabamos de vir agora de uma conferência nacional do meio ambiente, onde o tema central foi resíduos sólidos. Então, nós trazemos uma coisa quentinha que acabamos de vir e vamos trazer para Rondônia. Quais são os conferencistas que têm participado desses seminários em Rondônia? Olha, ao longo desses 7 anos de Rondônia, que os outros a gente não conta, nos 12 anos, nós já trouxemos aqui conferencistas, por exemplo, como a principal figura da Costa Rica, que é o Dr. Jean Francisco, assessor do Oscar Arias Sanches, que foi presidente da Costa Rica, que trouxe magníficas conferências sobre o tema do turismo ecológico. Nós já trouxemos aqui conferencistas do Peru, da Colômbia e da China. Esse ano estamos trazendo a Amira El-Khalili, que é uma das maiores economistas palestinas e brasileiras, que vai falar tudo sobre a questão da análise crítica da economia verde na COP19. Não percam! A conferência da doutora Amira El-Khalili, economista, vai ser simplesmente sensacional, porque ela conhece o tema profundamente e ela vai discutir o que hoje na Polônia está se colocando, nesse período vai ser colocado com uma análise crítica e com uma visão que só a Amira El-Khalili, que é uma grande economista, tem. A participação das autoridades, a participação do mundo acadêmico, é efetiva? As pessoas participam mesmo com discussões? Você consegue sentir, por exemplo, a força das nossas autoridades nos debates? Como você vê esse processo de amadurecimento político para as questões? Doutor Aparício Carvalho, agora você fez a pergunta chave do negócio. Na verdade, essa questão é uma questão de educação, é uma questão cultural nossa. A gente vem ao longo dos anos chamando as principais autoridades para discussões no seminário. Desde o governador, o prefeito, os prefeitos da capital, do interior,
que se interessa a todo mundo, ao mundo acadêmico, às faculdades da capital do interior, para que eles venham participar e trazer essas resoluções para os seus próprios locais. Mas é um trabalho, doutora Aparicio, árduo e difícil. É uma semeadura, eu diria, de médio para longo prazo. A gente ainda não conseguiu mexer na essência, ou seja, as pessoas ainda não se atinaram a importância. Vem, participa, mas ainda não com a dimensão e não com a envergadura e com a potência que poderia vir. Até porque é um tema ambiental, é um tema também árido. Por exemplo, se a gente coloca aqui um tema para falar, por exemplo, sem querer desmerecer o pagode, a música, você pode dizer que você bomba para todo mundo, mas quando é um tema desse que mexe com a profundidade, ele realmente não atrai 100% como deveria atrair. Porque é um tema que traz indagação, traz discussão e pesa, né? Você acha que, por exemplo, um seminário como este sobre meio ambiente, sustentabilidade, se ele fosse realizado, por exemplo, numa capital como São Paulo, ele teria um público muito mais diferenciado do que o nosso, ou Rondônia atrai mais? Entendo, nesse ponto, São Paulo, Rio e Brasília, por serem capitais que concentram uma grande população acadêmica, grandes formadores de opinião, esses temas têm suscitado mais público e mais discussão. Aqui o público é mais reduzido, embora nós sejamos o objeto da discussão, porque todo mundo fala da Amazônia, a Amazônia é charmosa, é discutida, mas ainda a população, de um modo geral, ainda não se atinou com o mesmo envergadura. Então esse seminário tem mais participação quando você faz, por exemplo, em São Paulo, capital. A repercussão, inclusive, no mundo jornalístico é bem maior. Bem maior. Bem maior, né? Você faz, por exemplo, acabamos agora em São Paulo de fazer uma conferência nacional de meio ambiente com 2.000 pessoas. Você põe 2.000 pessoas lá na Expo Center Norte, no AMB, para falar disso aqui. Foi 2.000. Você faz um tema, por exemplo, ali no World Trade Center, você faz um tema desse, você põe 500, 600 pessoas, formadores de opinião, para discutir até mais. As pessoas estão discutindo, estão indo. Há um grau mais cidadão. Assim, o cidadão está mais cuidado, está mais preocupado e vai mesmo, e paga para isso. Hércules, vamos fazer um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião e já voltamos já. Um grande abraço a todos. Voltamos com Sala de Opinião aqui no canal 12 da Bia Porto Velho, canal universitário. E ao nosso lado, Hércules Góes, um presidente da revista do Ecoturismo e vem fazendo um belo trabalho de sustentabilidade. Hércules, como você vê a situação de desmatamento em Rondônia e na Amazônia? Principalmente em Rondônia, como você vê esse processo? Você acha que diminuiu ou nós estamos ainda muito aquém daquilo que nós deveríamos estar? Esse é outro tema central que você acaba de colocar. O INPA acabou de produzir um relatório agora, que foi divulgado na grande imprensa nessa semana agora, que nós estamos falando, exatamente sobre isso. Houve um aumento do desmatamento, nós não conseguimos reduzir. Em 2012, 2013, Rondônia, o Pará e o Mato Grosso aumentaram os seus desmatamentos, embora todos os esforços das autoridades se reduzir, mas houve um aumento. Isso aí vai se produzir através das queimadas, através de algum avanço de áreas de pecuária, e própria agricultura, que algumas vezes não saem, mas houve um aumento, infelizmente houve um aumento, e esse aumento já está sendo analisado pelos homens da COP19, pelos homens do clima no mundo todo. Mas o governo reconhece que houve o aumento do desmatamento nessa região, ou o governo está meio assustado com esse processo? Não, ele não só reconhece, como ele é obrigado, porque como é o INPA, que é um organismo acima de qualquer suspeita... Eu assisti no dia de hoje a ministra do Meio Ambiente muito nervosa. Isabela Teixeira. Muito nervosa também, falando que ela não concorda com o que a imprensa vem dizendo com relação a que diminuiu os recursos para combater o desmatamento e a política de meio ambiente, que foi diminuído os recursos. O senhor acha que a política está correta? O que está havendo na Amazônia para que não possamos conseguir o que nós planejamos com relação para o futuro? Os recursos existem, o governo investe uma quantidade suficiente. Só que nós estamos numa região onde a economia acontece. Então, essa questão dicotômica, desenvolvimento
e preservação ambiental é uma discussão que ela tende a se protrair ao longo do tempo, porque não tem como você fazer uma gemada sem quebrar os ovos. A essência do negócio, doutora Paris, prezado telespectadores, está aí. Qualquer atividade que signifique um desenvolvimento, ela vai acabar claramente gerando desmatamento. Vai acabar gerando a questão de ofensa à questão ambiental. Não tem como você manter. O que você pode é mitigar os efeitos. Por exemplo, nós estamos aqui numa região de usinas hidrelétricas. Por exemplo, não se pode tampar o sol com a peneira de entender que se as usinas elétricas trouxeram benefícios, elas também trouxeram malefícios, evidentemente. Não tem como você negar isso. Óbvio, a cidade de Porto Velho, que hospeda, que tem o nome da TV Porto Velho, ela está sentindo isso. Houveram mudanças no clima, nas chuvas, no comportamento do... No comportamento. Isso é científico, não tem como negar isso. É científico. A natureza, ela reage na lei da Vossa Excelência, é um médico de renomada competência. Sabe que a ciência, ela é inexorável. 2 e 2 são 4. Então, se você mexe com determinados elementos dela, a natureza responde. Então, as usinas são ótimas, ela vai gerar mais energia. Nós precisamos gerar energia também para Rondônia e para a região, para o Brasil inteiro, mas a natureza responde também. Os impactos, por exemplo, quando você vai construir uma usina do tamanho de Santo Antônio, tamanho de Geral... Agora Belo Monte também. Logicamente que você faz um estudo dos impactos que isso vai causar na natureza, né? Sim. E nas mudanças de clima, do comportamento de todo o processo climático. E o que acontece aqui na realidade, por exemplo, se constrói, se vê os efeitos e isso não é efeito da construção das usinas. O que acontece? São como se diz, essas mudanças climáticas, o comportamento das águas dos nossos rios, os barrancos caindo, a população tendo prejuízos imensos, lógico, benefícios grandes com relação à produção da energia, mas prejuízos imensos para aquela população ribeirinha. E por que isso não é feito um planejamento e não se faz um trabalho de conscientização para que essa população não seja pega de surpresa? Porque os interesses econômicos acabam sendo maiores que os interesses ambientais e sociais do país. Essa é a grande verdade. Nós sobrevivemos numa sociedade brasileira e internacional movida aos interesses econômicos, que é aquela questão que nós falamos no início desse programa, da China, dos Estados Unidos, dos seus interesses, das suas populações, dos seus autônomos, aqui é a mesma coisa. Então, os interesses que estão por trás da construção das usinas, os interesses governamentais, acabam sendo maior do que os interesses, os impactos que vão ocorrer na população. Por isso que existem as chamadas medidas mitigadoras. O que são medidas mitigadoras ou compensatórias? Que são obrigadas por lei quando se faz a compensação ambiental. É no sentido de dar uma aliviada na questão da depredação e do desmatamento. É tudo isso, a gente sabe que acontece. Quer dizer, o governo, as autoridades emitem a licença e obrigam que os operadores, as empresas operadoras, deem determinadas compensações, mas são compensações materiais, até sociais. Mas vamos dizer que eles dão 10%, mas deram prejuízo de 80%, prejuízo na questão ambiental, que isso aí não tem como. E olha que as usinas elétricas ainda são dos menos poluentes, tem coisas de energias que são mais poluentes do que as usinas elétricas, por exemplo, a nuclear. A Belmonte. A termoelétrica também. A Belmonte, como é que está aquele processo da Belmonte? A Belo Monte é uma discussão de 30 anos. O Brasil tem interesse e necessidade da construção da Belo Monte. Os ambientalistas, de um lado, capitaneados pelos ambientalistas americanos, entre eles os cineastas de grande envergadura, como o cineasta que fez esses filmes famosos aí de Hollywood, de grande envergadura, que estão capitaneando as grandes organizações que dizem que a Belo Monte não pode se construir, porque ela está afetando as populações indígenas. E do outro lado está a sociedade econômica, comercial, precisamos construir porque nós estamos com déficit de operação. O Brasil está crescendo muito, precisamos gerar mais energia. Então a Belo Monte vai acabar sendo construída, mesmo com todas as medidas judiciais e extrajudiciais contrárias a ela. Ela vai acabar sendo construída. Vamos falar então agora sobre turismo, ecoturismo. Como você vê esse processo? Precisamos melhorar um pouquinho, né? Como é que você vê esse processo na Amazônia? Estamos tendo um crescimento bom.
Temos sim. A questão do turismo ecológico é um turismo de grande qualidade, um turismo light, um turismo que realmente pode gerar efeitos benéficos para as populações, principalmente como Rondônia, Cuniã, temos o Vale do Ivaporé, temos as regiões aqui de Ouro Preto, de Paraná, de Cacau, de grandes regiões de turismo ecológico que são sensacionais, que pode ser muito bem explorada para que a gente possa estar inserido nessa questão nacional e internacional. Rondônia ainda não se despertou na sua essência toda. Por exemplo, a gente tem aqui o Amazonas, nosso vizinho, que sabe muito bem explorar o seu turismo ecológico. O Mato Grosso também. E o Pará, então, espetacular. Então, Rondônia ainda precisa saber explorar um pouco mais o seu turismo ecológico para vender, entre aspas, o seu produto turístico para que, por exemplo, nossos vizinhos aqui, os irmãos peruanos, venham para cá. Nós estamos de costa para o Peru, sendo a rodovia do Pacífico já está terminada, está construída. Temos o Peru, nós temos o Equador, temos os países todos vizinhos aqui, uma grande comunidade que está nas nossas costas esperando, venha, 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 e vice-versa. Você não acha, eu às vezes fico muito triste porque eu não vejo um despertar dos nossos governantes com relação ao turismo, que é uma fonte grande econômica, né, para o Estado. E Rondônia oferece coisas maravilhosas, coisas lindíssimas aqui, em que, logicamente, nós poderíamos explorar muito bem na parte econômica do Estado. E o Estado não consegue alcançar, não consegue ver a importância, né? Porque não existe infraestrutura nenhuma para receber o próprio turista. Você chega em Porto Velho, eu quero ir fazer um turismo em Rondônia, tudo é difícil, não tem nem informação. Nós estamos às vésperas da Copa, né? E não tem nenhuma informação. Então, quer dizer, uma pena em que Rondônia não sabe vender o seu produto maior. E nós temos coisas muito interessantes e belas no estado. Eu acho que talvez, eu não sei, será que não acreditam que o turismo é uma fonte financeira muito boa para o estado econômico? Não acredito, porque se os nossos governantes, autoridades, os nossos líderes, vamos dizer assim, fizerem um estudo científico com profundidade, vamos perceber, por exemplo, que a França, por exemplo, recebe por ano 75 milhões de pessoas de turistas. A Espanha recebe mais uns 65 a 70 milhões de turistas, países bem menores do que o Brasil. Nós recebemos, doutora Paris, 4 milhões e meio de pessoas por ano. É o número de pessoas que nós recebemos. Rondônia, eu acredito que não deva chegar a 10, 20 mil pessoas anuais de turismo, não digo turismo de negócio, estou falando de turismo de viagem, de lazer. Turismo de negócio devemos receber uns 50 mil, porque os voos estão todos lotados para cá, em função das usinas hidrelétricas e tal. Esse turismo de negócio não existe aqui. Hoje, Rondônia já virou um... Você, como um grande especialista nessa área, qual a sugestão, o que você faria para que Rondônia pudesse motivar empresários, motivar as pessoas a visitarem o nosso estado? O que você faria no aspecto de turismo para o estado de Rondônia? Já que nós temos belos locais para ser visitados, o que você faria, Hércules? Belíssima pergunta. Belíssima pergunta. E a gente está militando nessa área há muitos anos, inclusive a doutora Maria Silva, né, que é uma grande especialista em turismo também, que é da FIFA. Ela conhece muito bem esse tema. O que eu, como um estudioso de turismo, faria? Em primeiro lugar, Rondônia não pode sobreviver com turismo isolada. Ela tem que estar integrada na macro-região amazônica. Ou seja, Rondônia tem que estar em roteiros turísticos, a gente chama de roteiros, integrados com o Mato Grosso, aqui, nosso vizinho, integrados com o Acre, o nosso outro vizinho aqui, e integrados com o Amazonas, que é o nosso outro vizinho aqui. Então, nós fazendo essa rota já de integração desse turismo regional, obrigatório, ou seja, agindo como região, nós aumentamos a nossa força de influência e começamos a chamar os nossos turistas que estão aqui vizinhos. Antes de eu chamar o turista do Rio, do São Paulo, do Brasil, eu chamaria os peruanos, por exemplo, que tem uma grande recurso na economia e que estão aqui precisando conhecer a gente e nós também conhecer. Nós podemos fazer já de cara, doutora Parício, para o turismo rondoniense, podemos trazer 100 mil pessoas novas anualmente num grande projeto de turismo integrado. Mato Grosso, Rondônia, Acre, Peru e o Peru, e a Bolívia, e o Equador. Já de cara, integrado nessa macro-região amazônica aqui. E isso não é uma conversa tão difícil de ser realizada. Isso basta que as autoridades e os operadores de turismo se reúnam nessa direção. Agora, se Rondônia se colocar para fazer o turismo sozinha, ela vai ter dificuldade.
porque dificulta os roteiros, dificulta a atração do turista. O turista, por exemplo, vem do Peru, por exemplo, Machu Picchu, vamos colocar um exemplo bem claro. Machu Picchu, nós acabamos de fazer uma expedição no passado, uma expedição, viajamos até o Machu Picchu, mais além, vamos até o Equador. O que acontece? Vem 5 milhões de pessoas por ano da Europa e vão para o Machu Picchu. Vão para o Machu Picchu, vão para Cusco, entendeu? Fazem aquela viagem de trem ali e eles não vêm para cá. Por quê? Porque não tem uma motivação no turismo integrado. Ora, o turista poderia vir lá da Inglaterra, da França e esticar até o Acre, até Rondônia, né? Faz um plano integrado de incentivo e nós aumentaríamos o nosso fluxo de turismo. Essa é uma medida concreta, dá para fazer, mas não pode ser uma política pensando só, por exemplo, num governo. Isso é uma política de Estado. Tem que ser uma política de Estado. Seja acima de interesses, por exemplo, do partido que vai entrar aqui, que vai ganhar, se fizer só isso, não funciona. Isso tem que ser uma política de Estado. Construção que política para implementar nos próximos 5, 10 anos. Aí começamos a entrar no jogo. Tá aí a sugestão do jornalista Hércules Góes, um homem que conhece todos esses aspectos importantes para a motivação do turismo na região amazônica, ao governo do estado de Rondônia, né, as nossas autoridades, para que possamos juntos compartilhar e fazer Rondônia crescer turisticamente, porque está aí grande parte a parte econômica no estado. Os estados, os grandes estados, todos sobrevivem do turismo, né? Grande parte, né? Por exemplo, Bahia, Pernambuco, Ceará, tem altas receitas com turismo. Hércules, eu queria que o senhor falasse sobre a revista Ecoturismo. Como que é um sucesso, você vem mandando, editando essa revista para todo o país e para o exterior também, né? Como você vê o sucesso da revista Ecoturismo? Bom, vamos falar dela, vamos aqui. A revista fez agora no dia 15 de março 22 anos de circulação ininterrupta, né? Isso é um fato, até o Ciro Pinheiro, que nós conversamos essa semana, poxa, vai fazer 22 anos uma publicação mensal, não é fácil. Então ela está indo realmente para o Brasil inteiro e começou aqui em Rondônia. Começamos aqui. O número 1 foi no dia 15 de março de 1991. Portanto, está mantendo a sua circulação. Esse é um trabalho árduo, é um trabalho de uma semeadura permanente, né, que não pode ser de um dia para outro, mas ele vem alcançando êxitos maravilhosos, porque o tema é um tema muito gostoso, né? Você vai falar de turismo ecológico, vai falar de lazer, vai falar das coisas que são boas também. Se tem um lado árduo, tem um lado bom também. E o lado é muito bom, viu, doutor? O turismo é muito bom. Muito obrigado pela sua participação aqui em Estado de Opinião, na TV Porto Velho. Foi um prazer, uma satisfação muito grande poder recebê-lo aqui. A porta está sempre aberta. E esse programa chega ao final com essa entrevista, esse bate-papo com o jornalista Hércules Góes. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.